Agora 9 horas e 32 minutos. Divan CBN, cuidados com a saúde mental. Você sabe que toda quarta-feira aqui na CBN é dia da coluna Divan CBN com o doutor em Psicologia Clínica e da Saúde, Paulo César Porto Martins, que está ao vivo aqui conosco nos estúdios. Doutor Paulo César, muito bom dia, um prazer tê-lo aqui em mais uma quarta-feira. Bom dia, Luciano, bom dia aos nossos ouvintes. E hoje o tema é mundo do trabalho e saúde mental. Para falar sobre esse assunto, nós temos uma convidada, né, doutor Paulo César? Então faça as honras e apresente. Bom dia, hoje temos sim uma convidada de honra, temos uma colega psicóloga, uma colega professora lá da PUC, Rafaela de Faria. Bom dia, Rafaela. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvintes. Prazer estar aqui. Rafaela, que é doutora em psicologia, também professora lá da PUC, e os dois vão falar com você, ouvinte, sobre esse assunto, né, que é tão importante, a saúde mental no mundo do trabalho. O que pode afetar a nossa saúde mental no ambiente de trabalho, hein, doutor? Exatamente. Rafaela, o que você nos diz sobre isso? Afetar, pensando no sentido do que me afeta tudo, né? Desde as relações interpessoais, desde o contexto da estrutura física desse espaço que eu estou, das oportunidades de crescimento ou não nesse âmbito, o retorno financeiro, os benefícios. Então existem inúmeros fatores que nós podemos estar conversando aqui na sequência que vão afetar a saúde desse indivíduo no contexto de trabalho. Uma vez com a saúde mental afetada por um desses motivos, claro que o trabalho em si fica comprometido, né? Essa pessoa ela não vai trabalhar da mesma forma em que se estivesse com a saúde mental em dia. Com certeza. Você sabe, Rafa e Luciano, eu costumo dizer assim, o trabalho nos dias de hoje, não só nos dias de hoje, né? Na sociedade recente, acabou tomando uma proporção muito forte, né? Inclusive, tem alguns autores que colocam que o trabalho, ele acabou fazendo parte da identidade das pessoas. Então, Sim. Por exemplo, quem é o Luciano? O Luciano é aquela pessoa da CBN. Quem é o Paulo? O Paulo é o psicólogo. Nós somos o trabalho, né? Isso faz parte da nossa identidade. Muitas vezes a gente acaba se apresentando, falando o nosso trabalho, muitas vezes mais até do que até o nosso sobrenome. Quem é o Paulo? Paulo é o psicólogo, Paulo é o professor. Quer dizer, para mostrar, né, como isso faz parte, como isso acaba, né, se mesclando com a nossa própria identidade. Ou seja, se não está bem o trabalho, ou se não está bem no trabalho, isso acaba afetando, né, o nosso mundo interno, a nossa própria identidade. Exatamente, é como se fosse um sobrenome, né? Como Exatamente. o professor Paulo trouxe. Essa daqui é a Rafaela de tal empresa, né? Tal instituição. E muitas vezes as pessoas não têm clareza de qual é a identidade dela fora do ambiente de trabalho, né? E mergulha e mistura tudo, trazendo aí, em grande parte das vezes, dificuldades de cunho do bem-estar físico, mental, né, social, prejuízos na família, por exemplo. É nesse sentido que eu ia fazer a próxima pergunta. Muitas vezes a pessoa ela sofre com o ambiente de trabalho, né? A saúde mental está comprometida por alguma relação, alguma situação que a descontente no ambiente de trabalho, e isso acaba refletindo em casa, justamente porque as pessoas não conseguem separar muitas vezes a vida profissional da vida pessoal, né? Sim, e o contrário também, né? Os impactos no contexto pessoal, como isso traz consequências na produção desse indivíduo no ambiente de trabalho. E se formos pensar na unidade, né? Nós enquanto indivíduos, nós somos integrados. Sim. Né? E daí o que fazer para lidar com essas situações, né? Num contexto de trabalho, o que existe de suporte para esse colaborador? Em casa, qual que é o papel do trabalho e como isso traz um benefício na interação familiar, nas relações, enfim. Então é importante pensar de forma integrada, só que entendendo a função e como isso está desenvolvendo todos os envolvidos. O ideal seria que todos nós soubéssemos separar, né, o que acontece dentro de casa do que acontece no trabalho, mas às vezes isso não é possível.
Como fazer isso? Como chegar ao ponto de, poxa, eu estou vivendo uma situação conturbada lá em casa, com dívidas, ou talvez a relação com a minha esposa não vai bem, mas eu não posso, em hipótese alguma, âncora aqui da CBN, deixar isso refletir no ar. Os ouvintes vão perceber. Às vezes é difícil fazer isso, né? Como fazer? Isso mesmo. O mundo ideal é que nós separamos, né? Tem essa separação. O que é de casa, o que é pessoal fica em casa, o que é do trabalho fica no trabalho, mas isso é o mundo ideal, isso é o mundo utópico, né? Como falou muito bem a Rafa, né? Nós somos um ser integral, né? E essas coisas se mesclam. E quando existe uma dificuldade de separar, como eu sempre tenho alertado aqui, existe o profissional, né? O psicólogo é o profissional que vai ajudar a lidar com essas dores, vai lidar com essa dificuldade de lidar com esse mundo emocional, né? Quando a pessoa tem essa dificuldade, muitas vezes essas feridas, esses conflitos, eles acabam interferindo a performance da pessoa, seja no mundo profissional, mas também no mundo pessoal, porque o inverso também acontece. Às vezes eu tenho lá uma dificuldade no mundo do trabalho, uma relação com o chefe, excesso de pressão, e isso vai acabar interferindo na minha relação familiar, na minha relação com meus filhos, com a minha esposa, ou até com meus amigos. Eu acabo não conseguindo mais ter ali o meu convívio social com meus amigos, etc. Então também é bacana ter esse cuidado com a saúde mental, né? Então, ser vigilante com relação a isso. Eu sempre brinco que, assim, algumas pessoas precisam sair da zona de conforto, ou seja, se provocar, às vezes, procurar ter mais atividade no trabalho, atividade laboral, ou seja, sair daquela zona de conforto. Sim. E outras pessoas, ao contrário, elas precisam ir para a zona de conforto. Sim. Né? Que parece que a sociedade sempre fala, saia da zona de conforto. E o oposto? É aquela pessoa que fala assim, puxa, menos atividade. Tem pessoas que parece que entram naquele círculo vicioso, eu tenho que trabalhar mais, eu tenho que ganhar mais, eu tenho que me dedicar mais, mas puxa, isso vai chegar a um nível de adoecimento. Então, quando nós falamos da relação trabalho e saúde mental, nós também temos que ter o alerta. Puxa, até onde eu tenho que ir? Até onde eu vou trabalhar e isso não vai me adoecer? Ou seja, estar na zona de conforto nem sempre é algo ruim, profissionalmente e mentalmente falando. Claro que não. Nós precisamos do conforto até para nos regenerarmos. O excesso de conforto é prejudicial. Não posso ficar só no conforto. Sim. Porque eu tenho que ter ali uma forma de me rentabilizar, eu tenho que me sustentar, eu vou ter que estudar, eu vou ter que me dedicar, eu tenho que me desenvolver, né? Evoluir muito bem, né? Como a Rafa colocou. Agora, aquela pessoa que não tem o seu momento de lazer, que não tem o seu momento de relaxamento, aí vai entrar em estafa, vai entrar em estresse, síndrome de burnout, depressão e vários outros acometimentos. E me parece importante sinalizar a questão de, quando nós falamos de tudo isso, de cada pessoa identificar os seus limites. Então, qual momento da vida você está? Qual momento da carreira você se encontra? Quais são as suas necessidades? Quais são os seus valores? Será que, de repente, esse é um período que você vai precisar se dedicar mais, tá no seu limite, mas que você entende que é possível ter uma boa noite de sono, se alimentar bem, né? Então, como estratégias aí que todos podem ter acesso para não adoecer, né? Ou, então, pensar de uma forma que vai minimamente chegar num equilíbrio naquele período de tempo, né? Que vai ser mais turbulento ou menos. Então, essa questão do limite, e que daí vem por meio do autoconhecimento, né? E também da comunicação. Da comunicação, seja no trabalho, seja na família, com os colegas, enfim, olha, nesse momento eu estou participando do projeto XYZ e não vou poder estar presente, mas entenda que, né, isso não é nada, porque às vezes as pessoas ficam criando, né, será que não quer sair comigo, ou será que não quer isso ou aquilo. É o egocentrismo, né? As pessoas acham que toda decisão, o que diz o outro está relacionado a ele, né? Eu não vou, será que ele não gosta de mim? Não, talvez a pessoa não esteja bem para ir, né? Não tem nada a ver com você. Então, enfim, faz sentido o que a doutora Rafaela coloca aqui. Agora, o tema da nossa coluna Diva CBN de hoje, então, é mundo do trabalho e saúde mental. E qual que é o papel da empresa nesse contexto?
nós temos bons exemplos hoje aí de empresas humanas, por assim dizer, empresas que têm, né, um psicólogo à disposição. Como tratar com um profissional quando o seu encarregado, o seu chefe, enfim, percebe que esse profissional não está bem mentalmente? Existem diferentes possibilidades, né? E isso vem a partir do tamanho da empresa, né? Dos valores, da cultura daquela instituição. Antes de pensar nas estratégias que a instituição pode oferecer, me parece importante nós pensarmos nós enquanto indivíduos que estão interagindo. O que nós podemos oferecer no primeiro momento e daí expandir e pensar naquilo que faz sentido para cada contexto. Ainda existe bastante preconceito de uma visão, de um estereótipo da psicologia, por exemplo, que dificulta em alguns momentos o acesso desse colaborador àquilo que está sendo proposto. Então, será que eu vou lá conversar com a psicóloga e vão achar que eu não estou bem? Ou que eu tenho um transtorno mental? Ou, né, como que isso vai ser visto perante a minha equipe, perante a empresa? Será que vão achar que tem que ligar o alerta e eu posso... Então, assim, existem sim recursos que são ofertados, mas existe também um passo antes, que é de entender que nós podemos ser ajudados, que nós podemos procurar ajuda e que preservar a nossa saúde, se preocupar com isso, não faz com que eu seja um profissional pior. Pelo contrário. Justamente. Bacana, eu acho que a Rafa traz um tema que nós temos, né, falado várias semanas, né, que é a questão ainda do preconceito em relação à saúde mental, né, isso é algo extremamente importante. Um outro olhar que também é bacana quando nós falamos dessas empresas que valorizam o cuidado da saúde mental, é que são empresas que já entenderam que quando eu cuido do meu colaborador, eu consigo reter os melhores colaboradores, eu tenho um poder de atração desses colaboradores. E eu sempre falo assim, se eu quero ter a melhor mão de obra na minha empresa, eu tenho que ter um poder de atração. Como que eu vou conseguir atrair os melhores se eu não consigo cuidar da minha mão de obra? Como que eu vou fazer com que os meus colaboradores consigam me indicar as pessoas para trabalhar na minha empresa? Então, qual que é o meu poder de atração? Por que as pessoas vão desejar trabalhar na minha empresa? E às vezes quando eu converso com gestores de empresa, eu falo assim, puxa Paulo, eu abro uma vaga na minha empresa e eu não consigo atrair os melhores. Às vezes até eu coloco um salário atrativo. E de repente outras empresas, e quando a gente olha, são justamente aquelas empresas que têm boas políticas de qualidade de vida, têm bons benefícios. Lógico, as pessoas cada vez mais estão escolhendo aonde trabalhar. As gerações estão mudando. Então os gestores que estão nos ouvindo, prestem atenção. A nova geração, hoje é uma geração muito mais emocional, elas escolhem onde querem trabalhar. E elas não olham só salário. De forma alguma. Né? Elas olham a empresa, elas olham a reputação, elas vão olhar os sites que falam sobre aquela empresa, sobre a reputação da empresa. Não é mais só salário. No passado, o que imperava era salário. Quanto que paga essa vaga? Hoje não. Puxa, o que falam dessa empresa? Se não falam bem, às vezes a pessoa nem vai se inscrever para aquela vaga. Agora, puxa, é uma empresa que cuida do colaborador. As pessoas elogiam aquela empresa. Puxa, eu quero trabalhar nessa empresa. E aí eu consigo atrair as melhores mãos de obras. E aí eu consigo um diferencial competitivo. Por quê? Se eu tenho os melhores colaboradores, eu vou ter uma vantagem competitiva. 9 horas e 46 minutos. Nós temos muito mais para falar sobre saúde mental e mercado de trabalho, mas infelizmente o nosso tempo ele se esgota aqui. Eu queria agradecer, né, muito a presença de toda quarta-feira do Paulo César Porto Matias, que já é da casa, né, doutor Paulo? Bom dia para você. Muito obrigado. E também agradecer a presença da Rafaela Faria, ela que é doutora em psicologia, também professora da PUC. Rafaela, um prazer, portas abertas, viu? Seja sempre bem-vinda. Quando quiser participar, trazer outros temas aqui à pauta no nosso divã, sinta-se à vontade. Muito obrigada, foi um prazer colaborar com vocês.